Olá, meu nome é Thaís Lazevicius, eu sou doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Serviço Social e Políticas Sociais pela Unifesp, atualmente psicóloga concursada e referência técnica pela Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. E a minha pesquisa de doutorado é sobre a Resolução 487, da política antimanicomial no sistema judiciário e fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. Olá, eu sou Mainar, eu sou doutoranda em Psicologia Social Institucional, fiz mestrado também na mesma área. Eu sou especialista em Educação Permanente em Saúde e eu também sou concursada no Sistema Prisional do Rio Grande do Sul, como a Thaís, só aqui em outro estado, com atuação sempre na área de acesso às políticas de saúde mental para as pessoas privadas de liberdade, com a experiência no manicômio judiciário, na DESIT do manicômio judiciário e no Presídio Central. A Resolução 487, que institui a política antimanicomial no sistema judiciário, ela traz a efetivação, a materialização do fechamento dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico em todo o território nacional. Então, entende-se que, a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216 de Paulo Delgado, que não conseguiu, de certa forma, adentrar como nós gostaríamos, nós, pesquisadores, intelectuais, militantes da luta, os muros dos hospitais de custódia, dos manicômios judiciários, e a partir do caso do Damião Ximenes Lopes, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi promulgada a Resolução 487, que vai instituir parâmetros de cuidado em liberdade através da rede de atenção psicossocial para essas pessoas em sofrimento psíquico em conflito com a lei. Ela garante a proteção de direitos humanos quando ela parte justamente do princípio constitucional da dignidade, da integridade humana, do direito à saúde e as demais políticas públicas, como moradia, assistência, trabalho, educação, para que essas pessoas elas possam vivenciar esse processo que a gente chama de desinstitucionalização, voltar à sociedade, de certa forma o hospital de custódia reproduz os mesmos mecanismos sociais, mas estar em contato com a sua liberdade, com a família, com a comunidade, e ela acaba incluindo e fortalecendo os direitos humanos, uma vez que trabalha contra quaisquer formas de mazelas, violências ou destituição de direitos das pessoas que estão em privação de liberdade por conta de um sofrimento mental. Nós precisamos pensar na interseccionalidade, que é todas as formas de opressão sempre estiveram juntas, interligadas, elas não estão separadas. Então é gênero, raça e classe social. Tá? Então, a partir dali, a gente pode pensar que com a resolução a gente consegue trabalhar para garantir acesso a direitos a pessoas que não tinham esse acesso por conta dessas formas de segregação, porque a prisão e o manicômio, é importante frisar que a resolução não abrange somente as medidas de segurança, abrange todo o processo punitivo, desde a audiência de custódia. Então já aconteceu comigo, pessoas que eu recebi para atender, que tinham passado por 2, 3 audiências de custódia, pessoas com uma deficiência intelectual que era fácil de ver, assim, sabe, que era só pedir uma opinião técnica a respeito. E isso não foi visto nas audiências de custódia. Essa pessoa estava presa há meses numa violação da Constituição para baixo. Então, a resolução foi um documento que me amparou para ir atrás da Defensoria e do Poder Judiciário e tal, para poder minimamente tentar proteger essa pessoa das violações que ela estava sofrendo. A Resolução 487 ela é um passo importantíssimo dos direitos das pessoas em sofrimento psíquico, em conflito com a lei, partindo justamente dos ideais da reforma psiquiátrica, dos ideais de liberdade, deste cuidado em liberdade, de rede, território, e a partir de tudo que foi preconizado
pela reforma psiquiátrica brasileira nesses mais de 40 anos que ainda estamos em processo, né? E principalmente a partir da lei, né, da reforma, a Lei Paulo Delgado 10.216, que foi o marco, nosso marco para pensar a saúde mental em liberdade no Brasil. Ela promove a inclusão social a partir do momento que ela adentra os muros dos hospitais de custódia e promove a urgência deste processo de desinstitucionalização para essas pessoas, sejam aquelas que estão em menos tempo de medida, sejam as que estão historicamente ali vivendo a medida de segurança há décadas, né? E que promove, junto às políticas públicas, junto à integralização de todas essas políticas de habitação, de saúde, de assistência, a totalidade deste processo de garantia de direitos humanos dessa população. Então, acho que quando a gente pensa em inclusão social, em reintegração social dessas pessoas, acho que é inclusive superar a ideia de reintegrá-las ou incluí-las, mas para entendê-las efetivamente como cidadãs de direitos. Então, é isso, assim, que a pessoa se entende como uma pessoa completa, né, com direitos e com potencialidades, com possibilidades de vida. Assim, ela descobre o que ela gostaria de fazer da sua vida, às vezes já sabia, mas não havia condições de possibilidade, e em rede se estrutura junto com ela uma forma de que ela deixe de ser excluída. Né? O que ela vivia até então era o processo de exclusão. Eu acho que é importantíssimo todos os profissionais das áreas da saúde, da assistência, do judiciário, da educação, da habitação e demais políticas conhecerem a Resolução 487. Conheçam a resolução, conheçam o projeto, o plano de implementação a partir, né, do comitê interinstitucional que existe em cada estado. Conheça como que essa política ela vem sendo desenvolvida, né? Esteja atento, né, para que a gente consiga, neste coletivo, desmistificar um pouco essa ideia que a gente tem da pessoa com transtorno mental, né, em sofrimento psíquico, em conflito com a lei. Então, o risco real que nós estamos correndo com a resolução não é pelo fechamento dos manicômios judiciários, não é porque as pessoas, esse temor também teve com a Lei 10.216, agora os loucos vão estar soltos, não podemos andar na rua e tal. O risco é que o manicômio, e principalmente o manicômio judiciário, ele se reinventa. Então nós temos ali comunidades terapêuticas, residências terapêuticas, que não é mesmo que um serviço residencial terapêutico, mini manicômios sendo criados em estabelecimentos prisionais. Isso, se a gente não cuidar, a gente só troca um lugar, mas a lógica permanece a mesma. Enquanto a gente for uma sociedade periculosista, uma sociedade que se organiza pelo dispositivo da periculosidade, a gente só vai estar trocando as coisas de lugar. Nós estamos falando de pessoas com direitos, pessoas que têm uma questão de sofrimento psíquico, seja grave ou não, que pode, por este sofrimento psíquico, ter cometido um delito ou não, isso não está relacionado, né? A gente aqui não está para relacionar saúde e crime, né? Loucura e crime, mas para entender que a gente precisa ir para olhar para além disso, para além dessa ideia do louco, perigoso, essa ideia desse monstro social que a gente tem.